Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu sou o Davi Durães e essa é a Ana Clara e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo Brainstorm Podcast. Bom, hoje, como não fechamos nenhum grande convidado para a nossa agenda, vamos ser só um bate-papo muito breve. A gente vai aproveitar e fazer uma dinâmica aqui para explicar um pouco melhor sobre o que é ser designer. Afinal de contas, é sobre isso que nós estamos aprendendo, não é mesmo? Bom, Ana Clara, você gostaria de se apresentar um pouco? Então, gente, eu sou estudante de design, assim como o Davi, e a gente decidiu fazer essa dinâmica aqui com base em perguntas, dúvidas que a gente tem normalmente de parentes, amigos, familiares, sobre o que é ser designer. Certo, bom, eu estou ao lado do grande Mike e vamos começar. Aqui nós temos quantas perguntas? Nós temos 10 perguntas. 10 perguntas que foram enviadas por vocês. E a gente vai sortear. Como está aqui, eu faço como? Eu pulo, eu tiro. Vamos tirar uma primeira pergunta e aí a gente vai aqui no improviso para ver quem responde. Primeira pergunta. Deixa aqui. Primeira pergunta. Como é a oferta de emprego para um designer? Você gostaria de começar? Pode começar. Eu deixo. Bom, cara, a oferta de emprego para o designer, eu acredito, particularmente, assim, tem que ser levado em consideração que nós somos estudantes, portanto, não estamos ainda no mercado de trabalho. Sim. Mas pelo network que eu já tenho, pelo pouco network que eu já tenho com alguns profissionais, eu posso dizer com certeza que o mercado de design está crescente e já faz algum tempo. Então, a oferta de emprego, consequentemente, é cada vez maior, principalmente devido a... Embora não seja regulamentada, né? Infelizmente. Ou felizmente, dependendo Do ponto do de ponto vista. de vista. Mas, enfim. Então, eu acho que a gente não tem a questão, por exemplo, de concursos, Exatamente. né, desses empregos mais formais, como, por exemplo, tem advogados, enfim. A gente não tem esses empregos mais formais, concursos, pra Bom, gente, afinal de contas, vagas assim. o designer é uma profissão muito recente. Muito recente. Principalmente no Brasil, né? Sim. Então, é comum que esse processo leve um pouco mais de tempo, pelo menos na minha visão. Mas, de qualquer forma, a oferta de emprego existe e vai aumentar cada vez mais. Então, o mercado para o designer, de qualquer área, para mim, na minha opinião, é um ótimo mercado. Sim. Acho que as pessoas estão começando a ver e a entender a função do designer para o seu negócio, para sua empresa, para sua marca e como ele é importante nesse momento de criação ou rebranding, né? Então, Respondida a pergunta, agora eu sugiro que... Segunda pergunta na tela. o que já aprenderam, viram na faculdade que não faziam ideia? Bom, eu vou começar respondendo. Quer responder? Pode começar. Eu, antes de entrar na faculdade, tinha uma visão realmente limitada do que faz um designer. Depois que eu entrei, apesar de estar no primeiro período, depois que eu entrei, muitas, digamos assim, a minha mente se abriu. De fato, é um designer. Um designer, de fato, faz muita coisa. Isso, inclusive, é um dos motivos, né, da nossa profissão não ser regulamentada no país. Mas, não sei. Mas, de fato, eu não sabia que o designer fazia tanta coisa diferente. Inclusive, na matéria de meio ambiente, a gente tem um projeto de imobiliário urbano que antes de entrar na faculdade eu não fazia a menor ideia que era um designer que fazia isso. Sim. Enfim, é basicamente isso a minha visão dessa pergunta. Eu acho que, pra mim, foi mais a questão de ter várias áreas. Porque a gente conhece o quê? O design de moda, design de interiores, design gráfico. É mais essa visão um pouco estereotipada do que é ser designer. Mas tem muitas áreas, como ele falou, do mobiliário urbano,
de outras coisas que a gente não tem uma visão assim fora da faculdade, quem tá fora desse mundo. Então eu acho que principalmente isso, sobre a questão da funcionalidade. Às vezes a gente olha uma embalagem e fala assim, poxa, essa embalagem é bonita. Mas a gente não imagina que tem toda uma história por trás daquilo, das cores, da tipografia, tudo isso. Então eu acho que esses dois pontos são os que mais me impactaram, assim. Bom, feito isso, vamos para a próxima. Sem delongas, eu vou tirar isso aqui. Um cadeirão. Pegou Vamos duas lá. aí. Peguei duas. Vamos ver a sorteada. Meu Deus, esse é enorme. Quais as principais possibilidades atualmente na área de trabalho do recém-formado? Bom, eu acho que é uma tendência do designer querer enveredar pelo caminho digital. Sim. Ou seja, é muito comum ver designers que estão se formando ou que ainda estão na faculdade, como social media, por exemplo. Sim. Ou, enfim, designer, web designer, sim, indo para o UX, ou sei lá, algo do tipo. Só que, de novo, isso eu acredito que seja uma perspectiva limitada. Do que, assim, porque Acho que é o mais comum, né? A isso, pessoa ela não pensa muito, ela só vai. até porque é onde de fato hoje existe mais vagas, Sim. é um mercado mais de fácil entrada, Sim. então é normal que as pessoas vão por esse caminho. Mas de fato o design ele tem possibilidade de emprego em todo lugar. Impressionante. Quer comentar sobre isso? Eu acho que é o que é mais fácil, assim, as pessoas vão trabalhar em gráficas, as pessoas vão trabalhar, como ele falou, com social media, ou até mesmo sendo dono do seu próprio negócio, fazendo identidade visual, sendo design gráfico, eu acho que são as partes mais, ou design de interiores, o famoso design de interiores, que tem em todo lugar, que é o mais comum, pelo menos aqui na nossa cidade, São Luís do Maranhão. Inclusive é regulamentado. Sim, regulamentado. Não à toa. Porque é muito mais comum. Tanto que quando eu falei que ia começar a fazer faculdade de design, todo mundo falava, design de interiores? Não, então, gente, não é só isso que o designer faz, ele não é só design de interiores. Então, eu acho que as pessoas elas vão muito pra isso, mas eu acho que as pessoas poderiam abrir um pouco mais os seus horizontes, ser um pouco mais ousadas nessas escolhas pós-faculdade. A gente sabe que o recém-formado, ele tem uma questão de desespero. Sim. Ele Eu preciso precisa daquilo. entrar no mercado de trabalho. Logicamente, a gente não pode julgar, porque cada caso é um caso, né? Cada um tem a sua situação, exatamente. Então é comum, mais uma vez, que a pessoa vá para o mercado de design digital, porque de fato é onde existe mais oferta atualmente no país. E talvez, se a pessoa quiser ir para outra, ela tem que focar, ela leve mais tempo para entrar no mercado de trabalho. Então isso é uma preocupação que de fato o recém-formado tem que ter, e tem. Eu acho que é válido. É válido. Começar, mas depois, quando já tiver uma estabilidadezinha e tal, tentar umas coisas novas, eu acho. Bom, próxima Minha vez? pergunta. Tem mais umas 7 perguntas aqui. 7. Vamos lá. Quarta pergunta. Essa aqui já foi? Quarta pergunta. Essa é boa. Muita gente pergunta. Como estimular a criatividade da Endurance? Bom, essa pergunta, eu acho que a criatividade em si, tem muita gente que polemiza essa questão, porque existe um mito, pelo menos na minha perspectiva, existe um mito na sociedade de que criatividade é algo que nasce com a pessoa, e eu discordo completamente. Tem muita gente que diz assim, você de fato pode ser uma pessoa criativa, Sim. mas eu acho difícil que você nasça assim, sabe? Eu acho que, até porque eu acho que o nosso repertório, ele é construído durante a nossa vida. Estímulos, né? Acho que Exatamente. Então, ser tem estimulada como uma pessoa nascer criativa. Pelo menos, eu acredito que não. Então, a criatividade, como você estimula, isso é muito pessoal, porque, bom, cada vai de gostos, né?
por exemplo, eu vivo escutando música. E música é o que me faz pensar melhor, muitas das vezes. Não só música, mas existe, acho que o design é criar assim, uma rotina de, de consumir cultura de diferentes fontes. Eu acho que isso ajuda muito na questão criativa. Eu acho que isso é como se você fosse uma máquina e você tiver sempre que estar alimentando essa máquina para que ela funcione da melhor forma. Então, se você, por exemplo, fica um tempão sem consumir nada, só consumindo aquilo que você consome todos os dias, eu acho que a tendência é que você se sinta travado, sabe? Na hora de criar, eu acho que o design é importantíssimo, até porque, como diz um designer que eu costumo seguir, o André Lona, ele diz que o designer, ele muitas vezes só está focado na hora de sentar na frente do computador e trabalhar, quando na verdade o processo criativo ele se inicia muito antes, né? Desde quando você acorda, a sua alimentação, o seu sono à noite, tudo isso influencia na sua criatividade. Então acho que é importantíssimo o designer se atentar para esses quesitos assim. Gente, eu vou pra uma coisa bem mais óbvia, bem clichê. O famoso Pinterest. Como é que é o nome daquilo? Bom, tem alguns sites, inclusive fica a dica aí para quem quiser pesquisar. Tem o Behance, que é Save. o Save, o Save na verdade ele é um pouco mais conceitual. Sim. Ele tá um pouco mais focado para fotografia, para moda, e é uma ótima fonte de inspiração, de fato. E tem o Behance, que ele é basicamente onde os profissionais criativos postam seus trabalhos, né? Pelo menos hoje eu acredito que seja a plataforma mais conhecida para esse motivo, né? Para essa finalidade. Então fica a dica aí, quem quiser pesquisar depois. Pois é, gente, eu até pra minha vida, assim, pesquisar looks, pesquisar alguma referência de livros, qualquer coisa, eu vou no Pinterest, que é muito fácil, assim, você digitar lá o que você quer e ganhar, assim, várias fotos, vídeos, referência a isso. Então eu acho que é a minha maior forma de estimular a criatividade. E também gosto bastante de escutar música, então... Certo. Respondida a pergunta, vamos para a próxima. Essa aqui parece... Eu tô com medo desse aqui, porque ele parece que tá enorme. Essa é especial. Próxima pergunta. Qual é a função do designer nas funcionalidades dos produtos? Quer responder primeiro? Vou começar. Eu acho que é uma das coisas também que a gente aprendeu, que, por exemplo, eu não imaginava muito que o designer tinha essa função de... Como é que é a pergunta? A pergunta é sobre a funcionalidade dos produtos, ou seja, Isso. como o designer ele ajuda na ergonomia, na questão das cores, tudo isso. Eu acho que, por exemplo, uma garrafa, ela precisa ser funcional para você utilizá-la. Não precisa. O design ele não está focado somente na estética. A estética é um resultado, assim. Mas a função, como esse objeto ele vai ser bom, ele vai ser útil na sua vida, que é a função do design. Então eu acho que, por exemplo, uma garrafa, um copo, qualquer coisa que você tenha em casa, um designer ele pensou na funcionalidade e como esse objeto vai ser útil na sua vida e não simplesmente meramente estético. Bom, a pergunta ela fala sobre produtos, mas eu acho que esse raciocínio ele vale para todas as áreas do design. No sentido de que, por exemplo, se você cria uma marca, você precisa pensar estrategicamente como se essa marca é viável. Né? Porque não adianta só você fornir uma marca bonita, uma logo bonita, um símbolo bonito. Tem que ser funcional e tem que ser estratégico. Eu acho que isso, inclusive, é o que diferencia justamente o designer do artista. Porque o artista, ele pensa apenas em se expressar de forma subjetiva e esteticamente, somente, lógico. Ele leva em consideração apenas os seus, digamos assim, as suas ideias e os seus sentimentos. O designer não pode fazer isso em nenhum momento, porque senão ele vai estar sendo primeiro irresponsável, não vai estar... E tem que entender o público, né? De fato. Tem que entender o público-alvo, gente. Se você tem um produto a ser criado, você não pode simplesmente
criado do nada uma coisa da sua cabeça. Você precisa estudar primeiro como aquilo vai funcionar, se aquilo é viável para o público que você está pesquisando e etc. E tudo isso é o que a gente estuda em projeto de design. De novo, é isso que as pessoas normalmente elas não têm essa visão, porque elas veem assim, o designer como um cara que faz coisas bonitas. Isso me irrita um pouco, inclusive. Acho que é uma visão estereotipada. Sim, Ah, faz uma logo aqui pra mim. Eu acho que, Como você se sente inclusive, sobre isso isso? acontece, lógico, com outros profissionais de outras áreas, Sim. mas eu, como designer, deixo aqui minha indignação com esse tipo de gente. Bom, tirou outra pergunta aí. Quantas faltam? Falta 4, hein? Vamos lá. O que o profissional de design é capacitado para fazer e a maioria das pessoas não sabe? Uma ótima pergunta também. Acho que muita gente tem essa curiosidade, porque assim, se você olhar em volta, aqui por exemplo, tudo não, mas praticamente tudo teve um design envolvido. E eu acho que é isso que as pessoas elas não conseguem enxergar. Que, por exemplo, no carro que você dirige, teve um designer, no chão que você pisa, teve um designer, sua casa, na decoração da sua casa, teve um Sofá, designer. cadeira, mesa, Então, assim, tudo tem design o envolvido. design, ele de fato prepara um profissional que faz de tudo, né? Isso é bom. Tem esse ponto negativo, né? Que não tem. Mas, de fato, é uma profissão que abrange muita coisa, muitas possibilidades. E que, de fato, assim, eu acho que nós, como profissionais, muitas pessoas não têm essa mentalidade, mas nós, como profissionais, temos o dever, na minha visão, de conscientizar as pessoas a respeito do nosso trabalho. Sim. Que eu acho que isso vai trazer valorização e vai nos ajudar futuramente a conseguir mais respeito, digamos assim, na sociedade. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que as pessoas, elas não são obrigadas a saber o que a gente faz, mas elas precisam tentar aprender, pelo menos, e tentar ter a mente aberta pra, poxa, escutar o que a gente tem pra fazer, escutar o que a gente tem pra falar. E é isso. Acho que você resumiu bem assim, o que a gente... Isso tem que ser levado em consideração, que a gente está em São Luís do Maranhão. Sim. E lembrando, não quero desmerecer minha cidade, mas a gente tem que falar o óbvio, que a gente está longe de um polo de informação e tecnologia do nosso país, que é São Paulo. E a gente sabe que as inovações vêm de lá ou vêm de fora do país. Inclusive, quem está em São Paulo olha para fora. Então é outra perspectiva, as pessoas já têm uma outra ideia, assim, já são mais atualizados, na minha opinião, com relação a um certo tipo de coisa. Aqui, e por isso que eu repito, cabe a nós trazer inovação e mudar o mercado e a sociedade de forma geral. Bom, Concordo. próxima pergunta. Eu vou tirar essa aqui. Vamos lá, hein? Meu Deus. Gente, essa pergunta, eu já sei que ela é a maior de todas. A gente chamou, a gente não pôde ter nenhum convidado aqui com a gente hoje, mas a gente chamou uma das nossas colegas da faculdade para responder com o ponto de vista dela, que ela já está no 6º período da faculdade, responder essa pergunta que o Davi vai ler, sendo que ela já trabalha um pouco na área, já tem uma experiência na área, mais do que a gente tem, por exemplo. Então a gente chamou ela para responder, a Carol Aquino. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. Pode ler. Bom, a gente chamou a Carol, como a Ana Clara disse, para trazer de fato uma outra perspectiva, né, para o nosso debate, já que é basicamente sobre isso que se trata um brainstorming, né, trazer diferentes ideias de forma livre, a fim de crescer o debate, de enaltecer a discussão. Bom, a pergunta é a seguinte: quais as principais vantagens em ser um profissional de design e por que é uma área que está em crescimento atualmente? Respondendo à primeira pergunta. Eu faço as honras, pode fazer. Posso ler? Então, gente, eu vou ler a resposta que ela deu aqui. Entre muitas vantagens, a que ela citou pra gente foi a da possibilidade do trabalho à distância, que você, inclusive, já presencia. E, consequentemente, a possibilidade de ganhar em dólar e em euro.
moedas que são bem mais valorizadas. Além disso, ela vê como vantagem também o home office, o que contribui para, mesmo com poucos recursos, como a gente falou, a pessoa acabou de se formar. E aí ela tem aquela, meu Deus, eu não tenho dinheiro, né, para começar, Sim, já montar uma empresa. Ela pode trabalhar simplesmente com o computador dela, com home office em casa mesmo, tendo os poucos recursos. Então ela falou que o que contribui para, mesmo com poucos recursos, no início da carreira, começando já a ter clientes, começando a já ter uma visão no mercado de trabalho. Além disso, ela falou sobre o crescimento dessa profissão, né? Ela cita sobre as áreas ligadas à internet, o design de experiência do usuário, que é UX, e UI, design de interface de usuário, que estão cada vez mais em alta por conta dos aplicativos, sites, influencers, justamente por ser uma área que envolve muito a web e as comunicações. E claro, o design está em tudo, e as pessoas cada vez mais estão vendo a importância do design para suas empresas. Então é um pouco de tudo que a gente já falou até aqui, né? É sobre... O design está começando a ter um pouco mais de visão, porque as pessoas estão vendo que, para se destacar no mercado, elas precisam se diferenciar. Então essa é a função do design. Eu acho que, por exemplo, eu vou criar como a gente estava falando hoje sobre a barbearia. Sim. Todas as barbearias, elas têm a mesma identidade visual, elas não são diferentes, elas não se diferenciam uma das outras. Então eu acho que um bom designer, falando assim, cara, dá pra fazer uma coisa diferente, dá pra gente se diferenciar e se destacar. Um posicionamento melhor pro negócio. De fato, um designer estrategista, um cara que se considera que é de fato um projetista, que fala? Projetista. Ele de fato faz a diferença no mercado e num negócio como esse. E assim, eu acho que muito disso a gente deve primeiro à internet, porque de fato ela ampliou os horizontes para o nosso mercado. De fato, a profissão do designer hoje ela é muito flexível. Sim. Lógico, você pode sim querer ir para o mercado de, por exemplo, de agências ou de participar de um estúdio. Essa possibilidade existe, Sim. mas você tem a plena capacidade e a possibilidade de começar sozinho com um designer independente, né, como a gente fala. Bom, Basicamente isso. próxima pergunta. Muito obrigada, Carol, pela Muito sua obrigado, Carol, pela participação. contribuição no nosso podcast. Tirei. Agora faltam só mais 2 perguntas. Vamos lá. Quais áreas você pode seguir na profissão? A gente já falou algumas aqui, né? Bom, eu vou citar as que me vêm à cabeça, que eu Tá. de fato não sei todas. São muitas. Tu pode ser só no design gráfico. Tu pode trabalhar como design de marcas. Tu pode trabalhar como social media, né, que a gente chama, Sim. que trabalha exclusivamente trabalhando nas redes sociais das empresas. Tu pode trabalhar uma gráfica, sendo de fato executando os teus projetos. Sim. No caso, na questão física. Tu pode ser designer de produto. Tu pode ser, materiais. inclusive tu pode criar mobiliário, como a gente está fazendo. Sim, mobiliário urbano. Deixa eu ver o que mais que vem na cabeça. Design de jogos. Design de jogos, Design de moda. design de moda, o que mais? Muitas. Nossa. Muitas áreas, tem muitas áreas. Muitas Inclusive, eu fiquei muito curioso. Tem uma área que faz texturas, você acredita nisso? Design, texto, alguma coisa assim. Não sei se é textura, mas tem, por exemplo, um piso. Tem um designer também. Mas também, por exemplo, dentro da área de design de modas, por exemplo, tem focado em produção. Você Sim. pode ser fotógrafo, você pode ser diretor criativo. diretor criativo, mas também tem a questão do design de tecidos mesmo, que eu acho que é o texto. Então, é uma área assim muito vasta. Aqui pra gente, a gente tem mais uma visão um pouco mais fechada e mais objetiva de design gráfico, design de interiores, design de moda, mas existem milhares de opções e... entrar no mercado hoje. Sim. Bom, próxima pergunta. Vou tirar aqui só aí.
que o designer faz? Que a gente já falou um pouquinho sobre. Bom, essa Sobre isso. pergunta está relacionada à primeira pergunta, que na minha opinião é aqui que de fato, principalmente quem é mais velho, O que tu vai fazer? por exemplo, minha mãe, ela, o que ela sabe que eu faço? Ela não sabe. Ela não sabe. Já começa daí. Ela não sabe. O que, Mas que tu ela vai acha- fazer? Ela acha que tá envolvido com tecnologia. É só isso que ela sabe. E de fato, Sim. a gente está de fato, não necessariamente, mas sim, a gente está de fato envolvido com Nesse tecnologia, principalmente universo. atualmente. Então, assim, as pessoas mais velhas, principalmente, que são de outras gerações, porque assim, gente, como eu disse, a profissão do design ela já é recente, não é como um advogado. Se advogado Já existe, há pô, anos, milhares. o advogado anos. é mais antigo que o próprio dinossauro, né? O advogado existe há muito tempo. O médico. Então as pessoas sabem o que o médico faz, o que o advogado faz, por mais que existam diversas áreas. Por exemplo, o advogado que registra a marca, ele já não é Sim. tão conhecido assim, pelo menos eu acredito que não. Porque justamente está ligado à marca, que é algo, Identidade, a que é algo registro de novo. marca. Não novo, né? Agora a gente Acho entra que num o debate. conceito, eu acho que o fato de ser visto como uma marca e falar Sim. assim, poxa, isso aqui é importante. Eu acho que agora, isso é uma coisa nova para as pessoas verem como é importante ter o seu registro de marca, por exemplo. Sim, por exemplo, o design de marca, a criação de marca aqui no país, ela começou a ganhar força na década de 60, né, com Alexandre Volner e outros nomes importantes. Mas antes disso, não tinha muita perspectiva, assim. Apesar de que as marcas existem há muito tempo, principalmente na Europa, o pau já estava todo na Europa com as marcas e estavam ganhando muita força com a Revolução Industrial e tudo mais. Depois disso, as marcas ganham um novo parâmetro. E aqui, como a gente está longe de um polo de tecnologia e informação, é normal que as coisas sejam mais lentas, né? Então, muita gente da nossa geração, acho que não, as pessoas Umas gerações mais antigas eu acho que é um pouco mais complicado. Inclusive a nossa professora comentou, Sim, nossa professora Carol, comentou que os pais dela, avós, até hoje, enfim, até hoje os parentes, ela sendo professora, os parentes não sabem o que ela faz. É uma pena. Sendo que ela já é professora, já está trabalhando no mercado há anos, então realmente ainda tem essa barreira, eu acho, de informação. Que eu nem acho que seja um preconceito. Eu também não acho. Eu acho que é mais a só- desinformação mesmo. Exatamente. Eu acho Seja que. falta de... Até porque quando eu explico, por exemplo, eu tô fazendo faculdade, tô aprendendo um pouco de cada área, pra depois, enfim, fazer uma pós-graduação, focar mais em alguma área que eu goste mais. As pessoas falam, poxa, que legal e tal. Não é, eu acho que vai além, assim, não é o preconceito, é mais a desinformação, é uma coisa que não é tão comum com um médico, com um advogado. Então eu acho que Inclusive, eu duvido que exista alguma mãe que incentive o filho a ser designer. Acho impossível isso acontecer, com todo respeito. Mas não tem como. com todo respeito à nossa profissão. Não estou querendo desmerecer a nossa profissão, mas não é comum. é uma pena mesmo, velho. Infelizmente. Entender mais sobre a profissão, sobre o que é ser design, algumas dúvidas que a gente espera que a gente tenha tirado, sanado. Sanado as dúvidas, que são dúvidas de pessoas que não estão dentro do curso, ou seja, são pessoas comuns, digamos assim, até porque nós designers somos, digamos assim, já sabemos de tudo isso que a gente respondeu, afinal de contas. Pelo menos uma ideia, Exatamente. uma base. Então, quem fez perguntas são pessoas realmente que têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre a nossa profissão, sobre o curso, etc. E pessoas que talvez tenho vontade de conhecer, gosto de desenhar, tenho essa afinidade e não tenho muito, não falam sobre isso na escola. Não tem design na família, não exatamente. Não tem Então, professor de eu gostaria de ter assistido ouvido esse podcast antes de ter entrado na faculdade. Eu acho que eu teria um pouco mais de visão do que é esse design e teria entrado assim com uma segurança talvez maior. É isso, pessoal.
Estamos encerrando por aqui o nosso episódio. Espero que tenha ajudado a vocês. E é isso. Você quer se despedir do público? Muito obrigada por ter ouvido, escutado. E é isso. Espero que tenham gostado das nossas respostas, dicas, sugestões e meras opiniões de primeiros períodos de design. Primeiro períodos de design. Bom, é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.